Entrevista. Seguimos com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual. Está conosco aqui no estúdio da Cidade FM hoje, Toninho Rodrigues, do MDB. Você pode enviar a sua pergunta aqui para o nosso entrevistado através do WhatsApp da cidade, 998780997. E para me ajudar nessa entrevista está novamente aqui Mário Flávio. De volta, Mário. Tamo junto, Vitor. Vamos para mais uma entrevista. Vamos sim. Toninho Rodrigues, obrigado pela presença. Bom dia, Toninho. Bom dia, Vitor. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, professor Marco Aurélio. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Cidade, através do rádio, através da internet, do YouTube, do Flix Cidade. Bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade, em especial ao presidente da rádio, meu amigo Adolfo José, seu filho Rodolfo, ao diretor da rádio também, que não está aqui hoje, já mandou mensagem, porque está indo a Recife, porque tem que faturar, né, Mário Flávio? Faturar, está indo lá, certo. tem umas reuniões, então Ivan Feitosa também, meu abraço, você que está escutando aí, em direção a Recife, no rádio. Então, um abraço a todos. Mário. Toninho, bom dia mais uma vez, né? A gente sempre começa perguntando nessas entrevistas aqui a perspectiva, né, que as pessoas vão ter. Quando a gente montou essa lista aqui, que colocou as chamadas no ar, teve alguém que mandou mensagem para mim e disse: olha, mas Toninho vai ser candidato a deputado federal. E a gente fez aqui essa lista, né, baseado na eleição passada e também nas probabilidades, né, do conjunto da obra. Você foi vice de Zé Queiroz na última eleição e a dúvida era se essa aliança iria permanecer. Eu vejo que vocês, vez por outra, vocês têm encontros, fazem fotos. Como é que está essa relação com os Queiroz, né, depois da eleição? Vocês mantiveram essa aliança, pretendem renovar ela para essa próxima eleição do ano que vem, de repente sair Volney com você, numa dobradinha, ou cada grupo seguir o seu rumo? Olha, Mário, a nossa relação continua muito boa. A gente esteve junto na eleição do ano passado porque acredita que Caruaru pode muito mais do que tem hoje. O que a administração atual faz por Caruaru, a gente acredita que Caruaru merece muito mais. Basta conversar com as pessoas, basta andar pelas ruas da cidade, escutar as pessoas falando sobre a dificuldade que tem na saúde pública da nossa cidade, na infraestrutura da nossa cidade, os feirantes também, que reclamam muito, Mário. Então a gente esteve junto, porque a gente tem uma proposta para Caruaru. Eu tinha um plano de governo que foi construído junto com a população, ele também tinha um dele, nós juntamos esse plano de governo e colocamos para a população. A maioria da população decidiu que a administração atual deveria continuar com um grande apoio da governadora Raquel Lira, que é ex-prefeita da nossa cidade. Então a população deu um voto de confiança, principalmente a governadora, que foi a principal apoiadora do atual prefeito. E a nossa relação continua muito boa, porque nós pensamos para o bem de Caruaru. Nós estamos andando pelas ruas, estamos conversando com a população, sendo um porta-voz da população, porque quando a gente vem aqui dar uma entrevista, a gente vem colocar o que o povo mesmo está falando. Quem escuta a rádio sabe disso, né? Vocês diariamente recebem reclamações aqui, diariamente estão colocando a voz do povo para que eles possam dizer realmente como é que está a nossa cidade. O Zé Queiroz já se colocou, acho que foi em alguma entrevista, colocou como pré-candidato a deputado ele estadual. Ele não vai participar dessa por uma questão de ele estava viajando, viagem. Já era uma viagem que estava programada. Uma viagem estava programada e como a gente fez por ordem alfabética, como ele é Zé, né, o Zé é o último, e aí mas quando ele voltar, ele vem para cá, a gente vai só ajustar a data. Se colocou. Então, Mário, o que é que eu penso? Eu sou pré-candidato a deputado. A decisão se vai ser estadual ou federal será um pouco mais para frente. Eu acho que a gente tem que pensar mais estrategicamente para que Caruaru não passe pelo que passou em 2022. Caruaru hoje não tem uma representação realmente de uma pessoa que seja de Caruaru, né? Que viva a nossa cidade. Eu digo Caruaru, mas também digo a região, porque a gente fala em Caruaru aqui, tem que falar em São Caetano, falar em Bezerros, Agrestina, Toritama, Brejo, Riacho. Não é? Riacho das Almas. A gente precisa de representantes aqui dessa região. E não fizemos nenhum, nem estadual, nem federal. Então a gente tem que pensar mais estrategicamente nessa situação para que possa ser eleito tanto deputado estadual como federal. Veja, antes do Vitor fazer a pergunta dele, na última eleição que seu pai venceu, ele teve 51 mil votos, se eu não me engano. Foi isso, não?
deputado estadual, acho que foi 49 ou 50. 40, foi, por ali. Foi. E aí, o que a gente conversa assim nas rodas de bastidores de política, o pessoal diz o seguinte, olha, ali era para Tony Gel ter colocado Toninho, que era uma eleição que Toninho iria vencer e ele entraria na política vencendo um mandato, com um mandato já, né? Como é que está Tony Gel, né? Tony Gel encerrou a carreira política, ele pretende ser candidato esse ano que vem. Como é que está a questão da cabeça de Tony para a política? Ou ele vai ficar lhe dando conselho e orientando? Olha, Tony Gel é um grande nome da política pernambucana, né? Foi deputado federal 3 mandatos, deputado estadual 3 mandatos também, vereador e prefeito por 2 mandatos. Então não dá para dizer que está encerrada a carreira política dele. Ele é um político, ele é um agente político, ele hoje está sem mandato. Mas não para de pensar em política, está também andando. Inclusive, sábado a gente esteve junto na zona rural, em Caruaru, numa festa lá em Jacaré Grande. Aqui eu quero mandar um abraço aqui, deve estar escutando o Riva, Paraíba, Mateus. Teve também lá o Evinho, Zé de Petronilo, a todo o povo de Jacaré Grande que recebe tão bem a gente. Então, teve também no Alto do Moura, no mesmo dia, Tony Gel, a gente teve lá com um grupo que minha mãe trouxe de Recife, amigos dela. Vieram numa van e vieram para o Alto do Moura, tomaram café, foram no Polo fazer compras também. Tony Gel fez um show lá no Alto do Moura, também lá no Lengo Tengo. Cantou? Cantou, tocou zabumba, triângulo. O que ele gosta de fazer, né? Então a gente não pode dizer que está encerrado, né? Porque ele é um político. Mas ele pretende disputar umas eleições? Hoje não pensa nisso, Mário. Hoje não pensa nisso. Quem está cuidando dessa parte sou eu. Meu nome é que está à disposição hoje do partido para uma candidatura que seja estadual ou federal, que, como eu disse, a gente vai pensar isso na frente e tem que pensar estrategicamente, porque não dá. Caruaru tem quase 400 mil habitantes, 250 mil eleitores. Essa região, com a força que tem, né? Um polo de confecções que temos aqui nessa região, e não ter representantes nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal, não dá para continuar dessa forma. Toninho, eu queria que você fizesse uma análise a respeito da própria disputa aqui para a Prefeitura, naquilo que compete à tua dimensão política, né? Você tinha o projeto apresentado como candidato e decidiu recuar dessa candidatura para ser vice na candidatura de Zé Queiroz. Você acredita que esse recuo te possibilitou crescer, de repente conquistar um público que ainda não te conhecia, ganhar eleitorado? Qual é a tua análise? A dimensão política do Toninho aumentou depois dessa eleição ou, eleitoralmente falando, talvez não tenha trazido tanto resultado para você essa disputa eleitoral para prefeito agora no passado? Olha, Vitor, antes da disputa do ano passado, antes da até pré-campanha, que eu fiz, da construção de um projeto para Caruaru, que eu fiz junto com a população, eu era mais conhecido como empresário no ramo de eventos e também como filho de Tony Gel. E depois da pré-campanha e da disputa, as pessoas me conheceram mais e conheceram também as minhas ideias para a cidade. Hoje eu ando pelas ruas e as pessoas me reconhecem mais, sabem do que eu penso para a nossa cidade. Eu, ali quando teve a decisão, foi para fortalecer as nossas ideias. A gente via que tinha ideias parecidas, né, no nossos planos de governo. Então, a gente decidiu se juntar para fortalecer a chapa. E assim eu me tornei mais conhecido. Eu acredito que sim, que as pessoas hoje me veem como um agente político, né, que posso contribuir com a nossa cidade e com essa região. Você chegou a fazer alguma pesquisa depois da eleição para constatar em números isso que você já percebe nas ruas? Não, ainda não, Vitor. Pesquisa ainda não fiz. Falando em pesquisa, veja, Vitor, nas pesquisas que saíam quando você e o delegado Lessa estavam, era um cenário claro de segundo turno, né? E aí vocês foram todos apoiar Zé Queiroz, e a gente sabia que essa eleição, ela da maneira que ela se desenhou, corria um sério risco de ser resolvida no primeiro turno. E quando tem 2 projetos e uma terceira via, ela não consegue decolar, como foi o caso de Fernando Rodolfo, né? Foi um erro de estratégia, de repente, tirar você, principalmente, que aparece ali com 8%, porque se você tivesse mantido ali os 7%, 8%, né, provavelmente a gente teria o segundo turno. E aí uma aliança de segundo turno ela é mais justificável, digamos assim. Olha, Mário, as pesquisas, a gente tinha essas aí que você falou, quando
quando eu era candidato, tinha Lessa, né, como candidato também. Mas a gente fez também, eu junto com o Zé Queiroz. E durante a eleição, faltando ali 20 dias, a eleição estava empatada. Isso aí. E estava dando segundo turno por conta dos votos de Fernando Rodolfo e também da outra candidata. Estava dando segundo turno, mas empatado. Mas nos últimos 20 dias a gente viu em Caruaru uma carga muito grande, né? A overdose Raquel pesou. Pesou muito. Foram 2 máquinas trabalhando. A governadora esteve presente aqui durante a semana, no mínimo 3 vezes por semana. Aqui a carga foi muito grande e a população, os eleitores, deram um voto de confiança a ela, né? E a diferença foi muito pouca, né? Por 2% não teve o segundo turno. O voto de confiança foi dado a Rodrigo Pinheiro ou a Raquel? Eu acredito que a Raquel, Mário, porque a campanha foi em cima da governadora. O número dela, tinha material que não tinha nem o nome de Rodrigo, era mais o coração, 45, você via muito isso. Não é? E a presença dela aqui, porque ele foi uma continuação do mandato dela, assim, ele não tinha sido eleito para esse mandato que ele estava fazendo. Então era a continuação. Tinha gente, Mário, se você fizesse essa pesquisa, botava voto em quem para prefeito. Tinha gente que botava Raquel Lira, na espontânea. O nome dela aparecia muito bem. Então foi um voto de confiança nela. Ela como governadora, pedindo para ter continuidade da eleição dela, né, que ela tinha sido eleita em 2000, né? Então era a continuidade do governo dela, então foi um voto de confiança nela. Veja, você e o seu pai estavam no governo de Raquel, né, fazendo parte do governo. Inclusive no segundo turno, quando Raquel vai para o segundo turno na eleição do governo, vocês acho que foram os primeiros de Caruaru a declarar o voto em Raquel naquela ocasião. E de repente vocês acabaram indo para o governo. Você estava na Impetu e eu estou na Copergás. Na Copergás. Né, isso. E aí teve, aos 48 do segundo tempo, né, teve a reunião de vocês com o Raquel e ficou definido que vocês não iriam rumar com o Rodrigo Pinheiro, né, lá naquelas questões políticas. E se o MDB tivesse ficado com o Rodrigo hoje, talvez vocês estivessem numa situação de governo mais pró-Raquel. Essa pergunta que eu quero chegar é o seguinte, que o MDB hoje... você apoiou o Jarbinhas, seu pai, e Raul Henri venceu a eleição. O MDB hoje está inclinado para ir para João Campos. E isso acontecendo, né, você vai seguir o MDB com seu pai, com o grupo, né, Miriam, todo mundo, ou vocês pretendem, sei lá, dar uma reoxigenada no grupo? Mário, teve a disputa agora no mês de junho do MDB, né, diretório estadual. Eu digo a gente porque a gente apoiou o Jarba, mas quem votou só foi eu, porque quem tinha direito a voto era eu. Meu pai não tinha direito a voto porque ele foi candidato pelo PSB. E ele fazia parte do diretório estadual antes de ir para o PSB, mas quando foi PSB, votou agora para o MDB, mas não tinha mais direito a voto. Ele votou para o MDB? Votou. Tanto ele como a ex-deputada Miriam Lacerda estão no MDB. E eu tive o direito a voto, a gente apoiou Jarbinhas, porque desde que eu me entendo por eleitor, eu sempre tive com Jarbas. A primeira vez que eu votei foi em 2002, quando eu tirei meu título. Votei em Jarbas para a reeleição, depois votei em Jarbas em 2006 para o Senado, em 2010 para governador, em 2014 para deputado federal em Jarbas, 2018 para o Senado. E agora estive junto de novo nessa disputa que teve do diretório. Mas a disputa passou. Agora é hora de fortalecer o partido, de montar a chapa tanto de deputado federal, de montar a chapa de deputado estadual, de trabalhar para que possamos ter o candidato à reeleição ao Senado, o senador Fernando Dueire, que vem fazendo um grande mandato no Senado. Saiu até esse dia em um blog, Toninho, que Dueire poderia ser o vice de João Campos. Não sei se você viu essa história. Vi. Porque tem base, tem ciência. Veja, o senador Fernando Dueire é um grande quadro da política pernambucana. Ele acredito que ele visitou todas as cidades já de Pernambuco, Mário. Visitando os prefeitos, vendo as demandas que as prefeituras têm e trabalhando por essas cidades. Inclusive, ele montou um gabinete itinerante. Ele está visitando as regiões
com a sala, recebendo esses prefeitos, lideranças, vereadores nessa sala, para escutar as demandas e trabalhar no Senado Federal, né, no Congresso, essas demandas dos municípios. Inclusive, essa semana ele vai fazer outro giro, vai visitar 4 cidades. Semana retrasada ele fez isso. Então, é um senador muito atuante. A gente chama ele o senador dos municípios, porque realmente é um gabinete aberto para todos os prefeitos e prefeitas de Pernambuco. Vem ajudando muito também o governo do estado, destravando empréstimos, porque quando um estado ou um município precisa de um empréstimo que vai buscar recursos internacionais, precisa da aprovação do Senado. E ele tanto fez isso para o governo do estado, como também para a prefeitura de Recife. Destravou esses empréstimos, foi relator e conseguiu aprovar para que tanto o estado como prefeitura como o Recife pudesse buscar recursos internacionais. Toninho, queria que você falasse um pouco sobre o movimento feito não apenas por você, mas também pelo Tonigel, de migrar do polo da governadora para um outro polo. Queria que você me falasse sobre a tua decisão especificamente. Você tinha ali um cargo, né, que lidava com o turismo, né, na empresa pernambucana de turismo, a Impetu, e você saiu desse local. Hoje você está sem cargo político, ou seja, sem um espaço, né, de plataforma, sem um palanque. Sem um cargo público. Sem um cargo público para se apresentar. Você acha que essa decisão comprometeu o teu projeto político ou não? Você acha que foi a melhor decisão tomada, hoje traz mais benefícios do que problemas para você, politicamente falando? Olha, Vitor, a gente não migrou do governo Raquel, a gente continuou onde estava, na oposição à administração de Caruaru. Eu penso diferente do atual gestor, da forma que ele administra a cidade. Então não dava para estar junto com ele. Eu pensava de outra forma. Eu construí um projeto para a nossa cidade, junto com a população, projeto que fazia oposição a essa atual gestão. Pensando diferente, por exemplo, na saúde. De forma alguma deixaria, vai agora para 2 anos, uma UPA fechada, como está a UPA do Vassoural. Vai para 2 anos já fechada. Foi em dezembro de 2023 que foi fechada para uma reforma, que a reforma só veio começar no meio de 2024. Né? Foi acelerada durante o período eleitoral de campanha. Depois parou, como todo mundo sabe, a obra está parada. E aí é uma estratégia que a gente vem disso aí, porque fechou a UPA do Salgado para a reforma. Demorou mais do que o previsto para estar pronta. Aí quando reabre a do Salgado, fecha a do Vassoural. Não tenha dúvida que quando reabrir a do Vassoural vai fechar outra. Ou a da Rendeiras ou a do Boa Vista. E por que isso? Porque quer economizar na saúde. Porque enquanto está lá fechada, está economizando no salário dos funcionários, nos atendimentos. Não é? Então, não é prioridade para ele a saúde. Isso é uma estratégia que a gente percebe naturalmente que vem acontecendo aqui em Caruaru. A falta de medicamento, a falta de médicos. Não é? Isso é reclamação diariamente em rádios, nas TVs. A gente acompanha a reclamação da população, quando a gente encontra a população, da dificuldade que tem. Então não dava para estar junto dessa administração. Então não foi um rompimento com Raquel, foi uma questão local aqui de Caruaru. Ainda tem interlocução com Raquel? Tenho, tenho muitos amigos no governo. Eu acredito muito na governadora Raquel Lira. Ela tem dificuldade no governo dela, porque é um governo que está muito travado, burocrático. Mas eu não tenho dúvida da boa vontade da governadora Raquel Lira pelo estado de Pernambuco. Tonigel segue como assessor do deputado Álvaro Porto na Assembleia? Ele segue hoje a assessoria da Assembleia. Da Assembleia. Da Assembleia Legislativa. O deputado Álvaro Porto fez uma dura crítica à governadora Raquel Lira ontem nas redes sociais e repercutimos aqui, inclusive. O fato de estar mais próximo de Álvaro Porto não transforma Tonigel e, consequentemente, Toninho Rodrigues em nomes de oposição, governadora Raquel? Veja, eu não faço oposição ao governo Raquel Lira. Meu pai não faz oposição ao governo Raquel Lira. Ele está hoje na Assembleia Legislativa, onde tem 49 deputados de oposição e de situação. Existe hoje uma dificuldade de relação entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Isso é uma dificuldade de ter conversas mesmo, porque o presidente da Assembleia foi eleito pelo PSDB.
junto com Raquel. Foi um apoiador de primeira hora de Raquel Lira. Inclusive, Álvaro, na pré-campanha, antes até do prazo de filiações, convidou o ex-deputado Tonigel para ir para o PSDB, para ser candidato pelo PSDB. Disse: Tonigel, teu lugar aqui, vem para cá para o PSDB ser candidato aqui. Ele trabalhou para o partido, trabalhou para a campanha da governadora Raquel Lira. O que falta mais é diálogo, é encontrar lá esse diálogo, a forma certa de ter essas conversas. Está muito tensionado, realmente. Não é bom, assim como também em Brasília está da mesma forma. E não é bom nem para Pernambuco, nem para o Brasil ter esse tensionamento. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto para o bem do nosso estado e o bem do nosso país. Ô Toninho, o que a gente percebe hoje é uma dificuldade da oposição aqui em Caruaru, né? A gente vê o Zé Queiroz de vez em quando posta um vídeo, mas, por exemplo, na Câmara mesmo, a oposição já perdeu 2 vereadores, né? Que viraram independentes. A oposição vai diminuindo de tamanho. Vocês conversam entre si nessa questão de... Porque, veja, são 11 candidatos. A gente, quando fez essa lista aqui, são 11 pré-candidatos a deputado. É muita gente. A estadual, né? Tô falando se todo mundo for para estadual. A mesma quantidade, eu acho que saiu em 2022. Né? Foi. Isso não periga, não, de repente, não eleger nenhum de novo, porque é muito candidato e de repente, pulverizar os votos, porque vem aquele pessoal de fora e fecha com liderança, com vereador e tal. Mário, é como eu disse, a gente tem que pensar mais estrategicamente, né, para não passar o que passou em 2022. Eu acho que também não vai sair essa quantidade. Está existindo muitas federações, fusões de partido. Então, quando acontece isso, por exemplo, existe hoje uma federação quase formada, que é o PP e União Brasil. Então, para deputado federal, por exemplo, são 26 candidatos, né? Se continuar com 25 vagas em Pernambuco, porque a gente não sabe se vai ser sancionado ou não a lei que foi aprovada, mas se continuar com 25, pode ser 26 candidatos. Então, na eleição de 22, cada partido desse colocaria 26 candidatos, né? Mas dessa forma, cada um pode botar 13 candidatos, entendeu? Então, vai diminuir a quantidade de candidatos, isso no estado todo. Então, possivelmente, também vai diminuir aqui na nossa cidade. Veja, aqui quem manda um abraço para você é o Anderson Correia. Manda um abraço aí para Toninho e tal. Também aqui Mandar um abraço para ele, encontrei com ele lá no jogo do Central, como também encontrei o professor Marco Aurélio, eles estavam lá sofrendo até os últimos minutos do jogo, né? Porque foi no finalzinho que foi aquele golaço lá do Potiguar de Santa falta. Cruz não vejo jogar não, vejo só se defender, né? Aquele time lá. Não, o time até que jogou. Veja, E o Neto Salles também, né? Que mandou um abraço aí. Quero mandar um abraço Salles, Ivanilson Galinho tá mandando um abraço para você também aqui, né? O Caio César, enfim, a galera que tá aqui. Um abraço a todos. Veja, essa mensagem é do Anderson. Vocês conversam também entre si assim, vocês devem ter uma boa relação, obviamente, né? Porque senão ele não estaria mandando aqui. E o Anderson saiu até em defesa do Zé Queiroz, né? Porque teve uma postagem que o Zé Queiroz fez mostrando a agressividade que as pessoas têm com ele no Instagram, praticando etarismo, né? E Anderson foi lá e até tem que respeitar Zé Queiroz, ele teve aqui e disse: tem que respeitar Zé Queiroz, tem que respeitar Tonigel, não sei o quê. Vocês podem, de repente, nesse gesto sair, nessas rearrumações, até compor com figuras de tipo sair você para federal, de repente dobrar com Anderson para estadual, ou isso estaria fora do... Olha, não tenho nenhuma dificuldade de fazer política junto com o Anderson. A gente se conhece há muito tempo. Anderson é um grande amigo, que tem um grande parlamentar. Ele, inclusive, trabalhou junto com a gente, não é, em campanhas eleitorais também, porque Anderson, para quem não sabe, é formado em jornalismo, jornalista, e também em direito, né? E é um grande parlamentar, teve uma grande votação tanto na campanha de 2022, né? Hoje ele é segundo suplente, se eu não estiver enganado, deputado federal, assim como eu também sou, e teve também uma grande votação agora para vereador, mostrando que vem fazendo um grande trabalho. Então não tenho dificuldade nenhuma, porque sei que ele tem um carinho muito grande pela nossa cidade, tem vontade de trabalhar pela nossa cidade, e assim ele vem fazendo como um vereador. Então, de repente, lá na frente pode de repente ter até uma unidade aí. Por que eu pergunto isso? Porque em 2028 a gente vai ter uma eleição de renovação, né? Porque se você olhar, talvez os grandes nomes da política de Caruaru não estejam nessa eleição de 2028. Os nomes tradicionais, né? Tonigel, Zé Queiroz, os Lira e tal. E aí você via... Como você falou aí, só pode falar assim de Zé Queiroz quem convive, quem conhece de perto. Zé Queiroz hoje tem 83 anos. Mas a disposição dele é de uma pessoa jovem mesmo. Quem convive com ele sabe disso. Ele cuida muito da saúde, mentalmente
muito ativo, porque ele não para de trabalhar. Ele está viajando agora, mas aqui em Caruaru, quando ele está, diariamente ele está no escritório recebendo lá as demandas da população. A gente tem hoje um presidente que também tem 80 anos. Tem um possível candidato que hoje tem dificuldade na justiça, está inelegível também, que já passou de 70, que é o Bolsonaro. Você tem um presidente hoje dos Estados Unidos, também que é com idade já também na casa dos 80 anos. Não é? Beirando os 80, não é isso, professor? O antigo também era assim. Não é? E a gente não pode falar disso, tem que buscar essa experiência, a vontade, porque até enquanto a pessoa tem vontade, não é? Se tiver bem fisicamente, mentalmente, como eles estão. Toninho, eu não falo nessa questão, eu falo na questão de uma geração que. Não, eu estou falando não de antes, quando você falou das críticas que sofreu. Mas da geração, realmente, a gente está vivendo. Que não conhece, né? Está vivendo uma renovação, né? Se você pegar hoje, Raquel Lira a gente fala uma renovação política, não é? Mas com a tradição de família. Não é? Quando Raquel Lira foi eleita prefeita de Caruaru, foi isso. Ela foi uma renovação política, mas com a tradição política, porque o avô já tinha sido prefeito de Caruaru, o pai prefeito, o tio ministro, deputado federal, não é? Então isso é uma renovação política. E está acontecendo isso em Caruaru e também no estado. A gente está falando hoje, apesar de João Campos não dizer que vai ser candidato, não é? a governador, mas é uma nova geração que está vindo aí. Até na prefeitura de Recife, uma nova geração, e então a gente pode ter, no próximo ano, uma disputa de 2 candidatos da nova geração, com tradição já familiar, tradição na política. Vai ser um clássico, na tua opinião, essa eleição, e ela parece com a eleição daqui de Caruaru, né, que pode ser resolvida no primeiro turno, porque o candidato do pessoal que está se apresentando, ele é muito desconhecido, né, que foi vereador no Recife, mas o povo não conhece. Eu não estou vendo assim o PL, no momento, né, tendo candidato ao governo. Né? Eu não sei também se o PL vai ter um candidato a presidente. Se comenta que o candidato do PL seria o vereador Eduardo Moura, né? Que está no novo, né? Do novo. Para ele ser direita. Para ele ser candidato pelo PL, ele teria que sair do partido e perderia um mandato de vereador. Ligar com o PL, de repente o PL indicar um vice, mas para ter uma chapa da direita aqui. Não, mas se ele mudar de partido, ele perde o mandato. Ele pelo novo e o vice ser do PL. Ah, sim. Poderia ser. Mas aí o que eu escuto é que não casa, né? Porque o PL em Pernambuco tem 2 alas, né? Tem a dos Ferreira e a dos Ferreira. E a de Gilson Machado. A de Gilson Machado, que é mais ligada a Bolsonaro, e a do Ferreira, que é ligado ao presidente nacional, né, Valdemar? Eu não sei também se o PL vai ter candidato a presidente. Porque se Tarcísio for candidato, eu não sei se Tarcísio vai ser pelo PL, ou pelo Republicanos, ou pelo PSD, porque existe um grande trabalho de caçabe para que Tarcísio seja candidato. Né? Então a gente hoje tem 2 nomes muito fortes, e a gente não tem terceira via, né, em Pernambuco. Então vai ser uma grande disputa isso aí. Raquel, que está no mandato, tem muita força, e João Campos, que é um nome muito forte, porque aponta numa grande liderança em todas as pesquisas. Né? É um nome muito forte, as pessoas relembram as gestões do pai dele, de Eduardo Campos, né, que foram 2 grandes gestões para o nosso estado. Nosso estado cresceu muito com Eduardo Campos, chegou muitas indústrias para nosso estado, empresas, né, como a Jeep, a gente teve grandes hospitais sendo implantados em Pernambuco. Só Caruaru aqui, o Hospital Mestre Vitalino, a UPAE, foi começado também o Hospital da Mulher, né, na gestão dele. Então as pessoas rememoram, né, o governo de Eduardo Campos pensando no filho dele. Então será uma grande disputa, Mário. Toninho Rodrigues, pré-candidato do MDB a deputado. Foi assim que ele colocou. Estadual, federal, vamos saber no futuro. Toninho, muito obrigado pela disponibilidade para essa conversa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor. A você, a Mário Flávio, a professor Marco Aurélio, a todos que fazem a Rádio Cidade. Deixar meu abraço aqui para quem está me acompanhando aqui, o Flávio, o Jefferson Paes, o Ryan Santos. E deixar meu grande abraço a todos. Sempre estou à disposição aqui da rádio, pode chamar. Essa agora só era para deputado estadual, Mário? Vai ter a de deputado federal também. Ele chama como eu disse aí, você me chama de novo, né? Para eu vir para cá. Estou sempre à disposição. Tem outro também que... O delegado Lessa. O Lessa também. Ele abriu a entrevista aqui e disse que está resolvendo se é federal ou estadual. Pronto, então quando fizer também a próxima rodada,
Você chama, porque eu acho que tem menos, né? É menos. Até agora não foram lançados outros nomes, então aí você me chama de novo. Muito bem, obrigado, Toninho. Mário, amanhã O Anderson Florencio. o Anderson Florencio, aqui pra gente ouvir também outro pré-candidato a deputado. Mário, obrigado.